4 Esdras, parte 3, capítulo 8. Ele respondeu: O Altíssimo fez este mundo por causa de muitos, mas o vindouro por causa de poucos. Mas eu te digo uma palavra, Esdras. Assim como quando perguntas à terra, ela diz que produz muito mais cerâmica, da qual é feita a louça, mas somente um pouco de terra, da qual vem o ouro, assim também é o curso deste mundo. Muitos foram criados, mas poucos serão salvos. Respondi: Então bebe teu suprimento de entendimento, ó minha alma, e bebe sabedoria, ó meu coração. Pois não por tua própria vontade vieste ao mundo, e contra a tua vontade partirás, pois recebeste somente um curto tempo para viver. Ó Senhor que estás sobre nós, concede ao teu servo que ore em tua presença, e dá-nos semente para o nosso coração, e cultivo para nosso entendimento, de modo que produza frutos, pelos quais todo mortal que tiver semelhança com um ser humano possa viver. Pois somente tu existes e somos uma obra de tuas mãos, como declarastes. E como dás vida ao corpo, que agora é formado no ventre, e o provês como membro, o que criaste é preservado no fogo e na água, e por 9 meses o ventre que formaste preserva a tua criação criada dentro dele. Mas aquilo que mantém e aquilo que é mantido são ambos mantidos por tua preservação. E quando o ventre novamente entrega aquilo que foi criado nele, ordenaste que dos próprios membros, isto é, do peito, seja fornecido leite, que é fruto do peito. De modo que o que foi formado pode ser nutrido por algum tempo, e depois tu o guias em tua misericórdia. Fizeste-o em tua justiça, instruíste-o em tua lei, e reprovaste-o em tua sabedoria. Tirarás sua vida, pois é tua criação, e o farás viver, pois é tua obra. Se então, repentina e rapidamente destróis aquele que com tão grande labor foi formado por tua ordem, com que propósito fizeste? E agora falarei sobre toda a humanidade, sabes bem, mas falarei sobre teu povo, pois estou aflito, e sobre tua herança, porque quem lança, e sobre Israel, por quem estou triste. E sobre a descendência de Jacó, pois estou perturbado. Por isso, orarei diante de ti por mim e por eles, pois vejo as faltas de nós que moramos na terra. E tenho ouvido sobre a rapidez do julgamento que se aproxima. Portanto, ouve minha voz e estende minhas palavras, e falarei diante de ti. Início das palavras da oração de Esdras, antes de ser aceito, ele disse: Ó Senhor, que habitas na eternidade, cujos olhos são exaltados e cujas câmaras superiores estão nos ares, cujo trono está além de medida e cujo glória está além da compreensão, diante de quem os exércitos de anjo tremem, e sob cuja ordem são mudados para vento e fogo, cuja palavra é segura e cujas declarações são certas, cuja ordenança é forte e cujo mandamento é terrível, cujo olhar seca as profundezas e cuja indignação faz as montanhas se derreterem, e cuja verdade é estabelecida para sempre. Ouve, ó Senhor, a oração de teu servo, e dá ouvidos à petição de tua criatura. Atenta às minhas palavras, pois enquanto viver falarei, e enquanto tiver entendimento responderei. Ó, não olhes para os pecados de teu povo, mas para aqueles que te servem em verdade. Considera não o esforço daqueles que agem impiamente, mas o esforço daqueles que cumprem
sempre em tuas alianças em meio às aflições. Pensa não naqueles que viveram impiamente aos teus olhos, mas lembra-te daqueles que prontamente reconheceram que deve ser temido. Que tua vontade não seja destruir aqueles que tomaram o caminho da gente baixa, mas considera aqueles que gloriosamente ensinaram tua lei. Não fiques irado com aqueles que são considerados piores que os animais, mas ama aqueles que sempre colocaram sua confiança em sua glória. Pois nós e nossos pais passamos nossa vida em caminhos que trazem morte. Mas tu, por causa de nós, pecadores, és chamado de misericordioso. Pois se desejaste ter piedade de nós, que não temos obras de justiça, então serás chamado de misericordioso. Pois o justo que tem muitas obras guardadas contigo, receberá sua recompensa em consequência de seus próprios atos. Mas o que é o homem para que fiques irado com ele? Ou o que é a raça corruptível para que sejas tão amargo com ela? Pois, na verdade, não há um só entre aqueles que nasceram que não tenham agido impiamente, e entre os que existiram que não há um sequer que não tenha transgredido. Pois nisto, ó Senhor, tua justiça e bondade serão declaradas, quando fores misericordiosos com aqueles que não têm estoque de boas obras. Ele respondeu: algumas coisas falastes corretamente e acontecerão segundo tuas palavras. Pois, de fato, não me interesso sobre a formação daqueles que pecaram, ou sobre sua morte, seu julgamento, ou sua destruição. Mas me alegro com a criação do justo, e também com sua peregrinação e sua salvação, e em dar-lhe sua recompensa. Como falei, portanto, assim será. Pois assim como o agricultor semeia muitas sementes e planta uma multidão de mudas, e nem todas que foram semeadas brotarão no devido tempo, e nem todas que foram plantadas criarão raízes, assim também são aqueles que foram semeados no mundo e não foram salvos. Respondi: se encontrei favor diante de ti, deixa-me falar. Pois, se a semente do agricultor não brotar, porque não recebeu a chuva na hora certa, ou porque foi arruínda por excesso de chuva, ela perece. Mas o homem que foi formado por tuas mãos e é chamado de tua imagem porque foi feito como tu, e por causa de quem formaste todas as coisas, também o fizeste como a semente do agricultor? Não, ó Senhor que está sobre nós, mas poupaste teu povo e tiveste misericórdia de tua herança, pois tem misericórdia de tua própria criação. Ele respondeu: as coisas que estão presentes são para aqueles que vivem agora, e as coisas futuras são para aqueles que viverão no futuro. Pois quase és capaz de amar minha criação mais do que mesmo a amo, mas tens-te comparado com o injusto. Nunca faças isso. Até mesmo nisto será louvável diante do Altíssimo. Porque te humilhaste como o próprio de ti, e não te consideraste entre os justos para receber a maior glória. Pois muitas misérias atingirão aqueles que habitam o mundo dos últimos tempos, porque andam em grande orgulho. Mas pensa em teu próprio caso e investiga a respeito da glória daqueles que são como tu. Porque é para ti que o paraíso está aberto. A árvore da vida está plantada, a era por vir está preparada, a abundância está provida, uma cidade está edificada, o descanso está preparado, a bondade está estabelecida e a sabedoria foi antecipadamente aperfeiçoada. A raiz do mal está lacrada para ti, a enfermidade está banida de você e a morte está escondida. O inferno fugiu e a corrupção foi esquecida.
As tristezas passaram, o fim do tesouro da imortalidade se manifestou. Por isso, não perguntes mais sobre a multidão dos que perecem, pois eles também receberam liberdade, mas desprezaram o Altíssimo e desdenharam sua lei e abandonaram seus caminhos. Além disso, até mesmo maltrataram os justos e disseram em seu coração que não há Deus, embora soubessem muito bem que iam morrer. Pois assim como as coisas que predisse que te aguardam, assim também a sede e o tormento que estão preparados esperam por eles. Pois o Altíssimo não queria que os homens fossem destruídos. Mas eles mesmos que foram criados, alvitaram o nome daqueles que os fez e foram ingratos para com aquele que preparou a vida para eles. Por isso, agora meu julgamento se aproxima. Não mostrei isso a todos os homens, mas somente uns poucos como tu. Então respondi: Eis, ó Senhor, que agora me mostraste uma multidão de sinais que farás nos últimos tempos, para não me mostrastes quando os farás. Capítulo 9. Ele respondeu: Avalia cuidadosamente em tua mente, e quando vires que uma certa parte dos sinais preditos são passados, então saberás que é este o tempo em que o Altíssimo está prestes a visitar o mundo que criou. Portanto, quando aparecerem no mundo terremotos, tumulto de pessoas, intrigas de nações, indecisões de líderes, confusão de príncipes, então saberás que é disso que o Altíssimo falou desde os dias da antiguidade, desde o princípio. Pois, assim como tudo o que aconteceu no mundo, o princípio é evidente e o fim é manifesto, assim também são os tempos do Altíssimo. Os princípios são manifestos em maravilhas e obras poderosas, e o fim em recompensas e sinais. E acontecerá que todo aquele que for salvo e conseguir escapar por causa das suas obras ou por causa da fé pela qual creu, sobreviverá aos perigos que foram prenunciados e verá a minha salvação em minha terra e dentro de minhas fronteiras, que santifiquei para mim mesmo desde o princípio. Então, aqueles que agora abusam de meus caminhos ficarão assombrados, e aqueles que os rejeitam com desprezo habitarão em tormentos. Pois todos que não me reconheceram em sua vida, embora tenham recebido meus benefícios, e todos quantos zombaram da minha lei, enquanto ainda tinham liberdade, e não a entenderam, mas a desprezaram, enquanto uma oportunidade de arrependimento ainda estava aberta para eles. Estes, em tormento, reconhecerão isto depois da morte. Portanto, não continues a ser curioso sobre como os ímpios serão punidos, mas examina como os justos serão salvos, sim, aqueles a quem a pertence e por causa de quem foi feita. Eu respondi. Eu disse antes e digo agora e direi novamente. Mas são os que perecem que os que são salvos. Como uma onda é maior que uma gota d'água, ele respondeu. Como é o campo, é a semente. Como são as flores, são as cores. Como é a obra, é o produto. Como é o fazendeiro, é a eira. Pois houve um tempo nesta era em que eu estava provendo para aqueles que agora existem, antes que o mundo fosse feito para habitarem nele. E ninguém se me opunha, pois ninguém existia. Mas, agora, aqueles que foram criados neste mundo, que é bem provido com alimento inesgotável e pastagem inexaurível, tornam-se corruptos em seus caminhos. Assim, considerei meu mundo, e eis que estava perdido, e minha terra, e eis que estava em perigo por causa dos artifícios daqueles que entraram nela. E vi e poupei alguns com grande dificuldade, e salvei para mim uma uva de um cacho e uma planta de uma grande floresta. Assim que pereça a multidão que nasceu em vão, mas que a minha uva e minha planta sejam salvas, pois com labor as aperfeiçoei. Mas se esperares que se passem 7 dias,
mas não jejues neles, mas vai a um campo de flores em que nenhuma casa tenha sido destruída, e come somente as flores do campo, e não provês carne, leite ou vinho, mas come somente flores. E ora ao Altíssimo continuamente, então virei e falarei contigo. Assim fui, como ele me orientou, ao campo chamado Ardate, e ali sentei-me entre as flores e comi da erva do campo. E o sustento que recebi delas me satisfez. E depois de 7 dias, eu estava deitado na grama e meu coração foi perturbado novamente, como tinha sido antes. E minha boca foi aberta e comecei a falar diante do Altíssimo e disse: Ó Senhor, revelaste entre nós aos nossos pais no deserto, quando saíram do Egito e quando entraram no inexplorável e infrutífero deserto. E disseste: Ouve-me, Israel, e te darei minhas palavras, ó descendentes de Jacó. Pois eis que semeio minha lei em ti, e ela produzirá frutos em ti, e tu serás glorificado por meio dela para sempre. Mas, embora nossos pais tenham recebido a lei, não a cumpriram e não observaram os estatutos. Mas o fruto da lei não pereceu e nem podia, pois era teu. Mas aqueles que a receberam pereceram, pois não conservaram o que tinha sido semeado neles. E eis que a norma é que quando o solo recebe a semente, ou o mar recebe o barco, ou um recipiente recebe comida ou bebida, e acontece que o que foi semeado, lançado ou colado é destruído. Eles são destruídos, mas as coisas que o continham permanecem. Mas conosco não foi assim. Pois nós, que recebemos a lei e pecamos, perecemos, assim como nosso coração aqui a recebeu. A lei, porém, não perece, mas permanece em sua glória. Quando disse essas coisas em meu coração, levantei os olhos e vi uma mulher à minha direita. E eis que ela estava pranteando e chorando em grande voz. Estava com o coração profundamente aflito. Suas roupas estavam rasgadas e havia cinza sobre a sua cabeça. Então, pus de lado os pensamentos que me ocupavam e me voltei para ela. E lhe disse: Por que choras e por que teu coração está aflito? Ela me disse: Deixa-me sozinha, meu senhor, para que chore e continue a lamentar, pois estou muito amargurada em espírito e profundamente aflita. E eu disse: O que aconteceu? Dize-me. Ela me disse: Tua serva era estéril e não tinha filhos, embora vivesse com meu marido por 30 anos. E a cada hora e a cada dia, nesses 30 anos, busquei ao Altíssimo, noite e dia. E depois de 30 anos, Deus ouviu a tua serva e olhou para a minha condição. Considerou minha angústia e me deu um filho. Eu me alegrei muito por ele. Eu, meu marido e meus vizinhos, e dei grande glória ao Todo-Poderoso. E o criei com muito cuidado. Assim, quando cresceu e tomei esposa para ele, escolhi um dia para a festa de casamento. Capítulo 10. Mas aconteceu que quando meu filho entrou em sua câmara nupcial, caiu morto. Então, apagamos nossas lâmpadas e todos os meus vizinhos tentaram me consolar. E permaneci em silêncio até a manhã do segundo dia. Mas quando todos pararam de me consolar para que eu ficasse calma, levantei-me durante a noite e fugi, e vim para este campo, como vês. E agora não quero voltar para a cidade, mas ficar aqui. E não comerei, nem beberei, mas jejuarei sem cessar, até morrer. Então interrompi as reflexões com as quais me ocupava e a respondi, dizendo: Mulher tola, não vê nosso pranto e o que aconteceu conosco? Pois Sião, a mãe de todos nós, está em profunda aflição. É mais apropriado prantear agora, que todos estamos pranteando, e ficar pesarosa, porque todos estamos pesarosos. Está pesarosa por um filho, e nós, o mundo todo, por nossa mãe. Agora, pergunta à terra, e ela te dirá que é ela que deve prantear por muitos que vieram à existência sobre ela. E desde o princípio, todos nasceram dela e todos virão. E eis que quase todos vão para a perdição.
e esta multidão deles está destinada à destruição. Quem então deve prantear mais? Aquela que perdeu tão grande multidão ou tu, que lamentas por um? Mas se me dizes, minha lamentação não é como a da terra, porque perdi o fruto do meu ventre, que gerei em dores e suportei em tristeza. Mas com a terra acontece conforme o modo da terra. A multidão que agora está nela vai como veio. Então te digo, como gerastes em dores, assim também a terra, desde o princípio, dá seu fruto. Isto é, o homem, aquele que a fez. Agora, portanto, guarda a tua tristeza para ti mesma e suporta bravemente os problemas que te sobrevêm. Pois se reconheceres que o decreto de Deus é justo, receberás teu filho de volta no devido tempo e serás elogiada entre as mulheres. Portanto, vai para a cidade, para teu marido. Ela me disse: não vou para a cidade, morrerei aqui. Falei com ela novamente e disse: não dize isto, mas persuade-te pelos teus problemas de Sião e consola-te pela dor de Jerusalém. Pois vês que nosso santuário foi destruído, nosso altar foi derrubado, nosso templo arruinado, nossa harpa foi deposta, nosso canto foi silenciado e nossa alegria teve fim. A luz de nossa lâmpada foi apagada. A arca da aliança foi saqueada. Nossas coisas sagradas foram contaminadas e o nome pelo qual somos chamados foi profanado. Nossos homens livres sofreram abuso, nossos sacerdotes foram queimados até a morte, nossos levitas foram para o cativeiro, nossas virgens foram violentadas, foram desonradas. Nossos homens justos foram mortos, nossos pequenos foram banidos, nossos jovens foram escravizados e nossos homens fortes ficaram fracos. E mais do que tudo isso, o selo de Sião, pois ela perdeu o selo de sua glória e foi entregue nas mãos daqueles que nos odeiam. Por isso, livra-te de tua grande tristeza e deixa de lado tuas muitas dores, para que o Todo-Poderoso seja misericordioso contigo novamente, e o Altíssimo te dê descanso, um alívio de teus problemas. Enquanto eu falava, eis que seu rosto repentinamente brilhou muito, e seu semblante resplandeceu como um raio, de modo que fiquei com muito medo de me aproximar dela, e meu coração ficou aterrorizado. Enquanto eu me perguntava o que significava isso, eis que ela repentinamente deu um grito alto e terrível, e a terra tremeu com o som. Olhei, e eis que a mulher não era mais visível a mim, mas havia uma cidade estabelecida e um lugar de enormes fundamentos se mostrou. Então fiquei com medo, e gritei em alta voz e disse: onde está o anjo Uriel que veio a mim antes? Pois foi ele que me trouxe a esta grande confusão. Meu fim se tornou corrupção, e minha oração uma reprovação. Quando eu falava estas palavras, eis que o anjo que tinha vindo comigo inicialmente veio a mim e olhou para mim. E eis que caí como morto, e fiquei privado de meu entendimento. Então ele apertou minha mão direita e me fortaleceu, me colocou de pé e disse: qual é o problema contigo? E por que estás perturbado? E por que teu entendimento e teus pensamentos estão agitados? Eu disse: por que me abandonastes? Fiz como dissestes, e fui ao campo, e eis que vi e ainda vejo que não sou capaz de explicar. Ele me disse: levanta-te como homem, e te instruirei. Eu disse: fala, meu Senhor, apenas não me abandones para que eu não morra antes do tempo. Pois vi o que não conheço e ouvi o que não entendo. Ou minha mente está enganada e minha alma está sonhando? Agora, pois, rogo-te que dês ao teu servo uma explicação desta visão surpreendente. Ele respondeu: ouve-me, e te informarei e te falarei sobre as coisas que temes, pois o Altíssimo revelou muitos segredos a ti. Pois ele viu tua conduta reta, que sofres continuamente por teu povo, e pranteia grandemente por Sião. Este, portanto, é o significado da visão.
A mulher que apareceu há pouco tempo, a quem viste chorando e começaste a consolar. Mas agora não vês a forma de uma mulher, mas uma cidade estabelecida apareceu para ti. E que estava falando contigo sobre o infortúnio de seu filho. Esta é a interpretação. Esta mulher, a quem viste e a quem agora vês como uma cidade estabelecida, é Sião. E quanto a ela te dizer que foi estéril por 30 anos, é porque houve 3.000 anos no mundo antes que qualquer oferta fosse oferecida. E depois de 3.000 anos, Salomão edificou a cidade e fez ofertas. Esta foi a mulher estéril que teve um filho. E quanto a ela te dizer que o educou com muito cuidado, este foi o período de residência em Jerusalém. E quanto a ela te dizer que quando seu filho morreu, quando entrou na câmara nupcial, e que este infortúnio lhe sobreveio, esta foi a destruição que caiu sobre Jerusalém. E eis que viste sua semelhança, como pranteou por teu filho e começaste a consolá-la pelo que aconteceu. Pois agora o Altíssimo, vendo que está sinceramente aflito e profundamente angustiado por ela, mostrou-te o brilho de sua glória e o encanto de sua beleza. Por isso te disse para permanecer no campo onde nenhuma casa tinha sido construída, pois sabia que o Altíssimo te revelaria estas coisas. Por isso te disse para ir ao campo, onde não havia fundamento de nenhuma construção, pois nenhuma construção humana poderia resistir em um lugar onde a cidade do Altíssimo seria revelada. Portanto, não temas e não permitas que teu coração fique assustado, mas vai e vê o esplendor e a vastidão da construção, até onde é possível que teus olhos vejam. E depois ouvirás o que teus ouvidos puderem ouvir, pois és mais abençoado que muitos, e foste chamado à presença do Altíssimo, como poucos o foram. Mas amanhã à noite permanecerás aqui, e o Altíssimo te mostrará em sonhos e visões o que fará com que habitarem na terra nos últimos dias. Assim dormi naquela noite e a seguinte, como me havia sido ordenado.